E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a aula de número 6 do nosso curso online gratuito sobre direitos e garantias fundamentais. Este curso, conforme eu sempre digo, é totalmente gratuito e está no YouTube e no Instagram. Peço que me sigam no YouTube, meu canal é Rierson Bruno Assunção, e ativem o sino para receber as notificações. No Instagram, meu nome também está lá, Rierson Bruno Assunção, ou @riersonbruno.adv. Tem muito conteúdo lá sobre direito constitucional, penal e processual penal, certinho, gente? Além do que é um canal direto de contato comigo, caso você tenha alguma dúvida. Prosseguindo no estudo, nós começamos a analisar a liberdade de manifestação do pensamento na última aula e agora nós vamos concluir com uma decisão que eu acho essencial no estudo desse direito fundamental e que não pode faltar. Foi o caso lá do candidato ao concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi reprovado porque tinha uma tatuagem na perna. A questão foi bater lá no Supremo Tribunal Federal, que ele ingressou no judiciário, obviamente, e o Supremo decidiu que viola realmente a liberdade de manifestação do pensamento o edital de um concurso público que impeça alguém de assumir o cargo unicamente porque possui uma tatuagem. Disse a decisão: editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Ou seja, a menos que a tatuagem do candidato fosse, por exemplo, uma suástica nazista no peito, que violaria evidentemente valores constitucionais, não há como impedir que alguém assuma um cargo unicamente porque possui uma tatuagem. Porque existem tatuagens de valores diversos. Se a pessoa tiver aquela tatuagem Carpe Diem no pé, não pode ser impedida de assumir um cargo de juiz, por exemplo, porque não viola nenhum valor constitucional e o fato de ter tatuagem não quer dizer que você não possa exercer a sua função, seu cargo público, da maneira que se espera. Ok, pessoal? Decisão importante foi no recurso extraordinário 898.450. Anotem aí, recurso extraordinário 898.450. Ok? Isso era o que a gente tinha para falar sobre liberdade de manifestação do pensamento. Vamos agora falar sobre a liberdade de consciência, crença e culto. Peço que vocês peguem novamente suas constituições. Prosseguindo aqui no artigo 5º, nós vamos para o inciso 6º, que diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Diz o inciso 7º: é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ok, pessoal? Bem, em relação à liberdade de consciência, de crença e de culto, o Estado brasileiro, apesar de ser laico, não confessional, ou seja, não há uma religião oficial da República Federativa do Brasil, ele não impede que as pessoas exerçam livremente suas crenças. Não há nenhuma crença religiosa que seja impedida de exercício no Brasil. O indivíduo tem liberdade para exercer suas crenças religiosas, filosóficas ou políticas. Ok, pessoal? Não pode, assim, o Estado impedir o funcionamento de nenhuma, mas ele colaborará, quando for de interesse público, com alguma religião. E isso não vai configurar nenhuma quebra desse Estado laico, ok? Em relação a essa liberdade, é importante citar uma decisão que foi a ADI 2076. Marquem aí ADI 2076, proposta pelo Partido Social Liberal em 2002, que questionou um trecho do preâmbulo da Constituição. Para quem não é da área do direito, não é acostumado com isso, não ouviu falar em preâmbulo, ou já ouviu e não sabe o que significa, gente. O preâmbulo é aquela parte que fica no início da Constituição, antes ainda do artigo 1º. Vejam lá em suas constituições, está escrito lá:
preâmbulo, logo no comecinho. Diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O Partido Social Liberal se insurgiu contra esse trecho final, sob a proteção de Deus. Ele perguntou: nossa, mas o Estado não é laico? Como assim a Constituição invoca a proteção de Deus, que seria lá o Deus cristão, estaria prestigiando então o cristianismo em detrimento de todas as outras religiões? Bem, a relatoria desse caso foi do ministro Carlos Veloso, lá conforme eu disse, no ano 2002, e essa ação direta de inconstitucionalidade foi julgada improcedente. Os ministros disseram que essa norma, o preâmbulo da Constituição, que é uma espécie de prefácio, não é uma norma central, certo? Ele não tem um valor normativo. É como se fosse só uma expressão do sentimento, dos princípios adotados por quem fez a Constituição, os membros da Assembleia Nacional Constituinte. Ok, pessoal, é diferente, o preâmbulo não tem o mesmo valor do artigo 1º, por exemplo. Tanto que nessa decisão, os ministros do Supremo disseram que essa expressão sob a proteção de Deus não é de reprodução obrigatória nas constituições dos estados, certo? Então, assentou o Supremo Tribunal Federal e a doutrina constitucionalista que o preâmbulo tem valor apenas interpretativo. Para quando se for verificar algum artigo da Constituição e houver dúvidas sobre os valores de quem elaborou a Constituição, você se reportará ao preâmbulo só para entender aquilo, mas nada daquele preâmbulo tem força de norma, ok? Não há força normativa no preâmbulo. Julgado assim improcedente a ação direta de inconstitucionalidade 2076. Entendido, pessoal? Outra decisão importante relativa à liberdade de consciência, de crença e culto foi a decisão sobre o ensino religioso nas escolas. Foi a ação direta de inconstitucionalidade 4439 de 2017. Anotem aí, ADI 4439 de 2017. Foi proposta pelo Procurador-Geral da República, ok? Bem, gente, nós sabemos que, a despeito do Estado ser laico, é permitido o ensino religioso facultativo nas escolas, ok? Vamos ler alguns dispositivos a esse respeito, certo? Vamos inicialmente lá para o artigo 19, inciso 1º da Constituição, que fala sobre o Estado laico. Ele diz: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, que foi aquela colaboração que eu falei lá atrás. Ao mesmo tempo que isso, a Constituição assegura, lá no artigo 5º, incisos que nós lemos, especialmente o 6º, de que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ok? Haveria, assim, uma questão sobre a liberdade religiosa e a laicidade do Estado. Seria um conflito a princípio. O Procurador-Geral da República questionou dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o artigo 11 do Acordo Brasil-Santa Sé. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho para que vocês possam entender qual que foi a questão, ok? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é a Lei 9394 de 96. Lá no artigo 33 ela prevê: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. E, em 2008, o Brasil assinou esse acordo com a Santa Sé,
foi aprovado pelo Decreto Legislativo 698 de 2009 e o Presidente da República, através do Decreto 7.107 de 2010, promulgou. Ok? Nós temos lá então no artigo 11, parágrafo 1º desse Acordo Brasil-Santa Sé. A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do país, respeita a importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa. Parágrafo 1º. O ensino religioso católico e de outras confissões religiosas de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários normais nas escolas públicas de ensino fundamental, assegurado respeito à diversidade cultural religiosa no Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação, certo? Então disse o Procurador-Geral da República que deveria ser conferida a esses dispositivos citados interpretação conforme a Constituição, a fim de que esse ensino religioso não fosse de uma religião específica, mas que ele devia ser voltado para o ensino da história e da doutrina das várias religiões, de uma forma mais geral. Os ministros julgaram improcedente a ação por 6-5, foi até apertado, e eles disseram, em suma, pessoal, que esse ensino confessional das crenças não violaria o Estado laico, porque seria uma forma de que fosse exercido pelos cidadãos o seu direito à sua fé, à sua liberdade de crença. Se o Estado interferisse direcionando como deveria ser esse ensino religioso, ele estaria interferindo indevidamente na fé das pessoas, ok? Então, ação direta de inconstitucionalidade 4439, ensino religioso das escolas, foi julgada improcedente. É possível, então, o ensino religioso nas escolas, é permitido, a matrícula é facultativa e o ensino é confessional. Apesar do Estado ser laico, não confessional, o ensino religioso nas escolas, facultativamente, é confessional. Ok, gente? Outra decisão bastante importante, aliás, outra decisão ainda não, porque não houve a decisão sobre essa questão do Supremo, mas é uma questão bastante importante, que é sobre a transfusão de sangue das testemunhas de Jeová. Eu fiz essa ressalva agora, que não há decisão ainda, porque a Procuradora-Geral da República, na época, 2019, Raquel Dodge, ela ingressou com a ADPF, uma arguição de descumprimento fundamental de número 618, a ADPF 618. Qual era o objetivo dela? Assegurar às testemunhas de Jeová maiores e capazes o direito de não se submeterem a transfusões de sangue para salvar sua vida, por motivos de convicção pessoal. Como é de conhecimento geral, os adeptos dessa religião são contra as transfusões de sangue por motivos de sua própria doutrina. Então, a Procuradora-Geral da República quis, dessa maneira, que o STF fixasse esse entendimento, a fim de que essas pessoas tivessem esse direito, ok? Hoje, se uma testemunha de Jeová ela está em perigo de vida e o médico interfere fazendo a transfusão de sangue para salvar a vida dessa pessoa, ele não comete o crime de constrangimento ilegal, que seria o crime no caso de situações normais. Como que é isso, gente? Vamos lá para o artigo 146 do Código Penal. Ele diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda, pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Mas nós temos lá no parágrafo 3º, não se compreende na disposição deste artigo 1. A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então, em caso de iminente perigo de vida, pode o médico agir para salvar a vida do paciente e isso não configura constrangimento ilegal, certo? Se insurgindo, então, contra esse dispositivo, a Procuradora-Geral da República ingressou com essa ADPF a fim de que as testemunhas de Jeová tivessem o direito de se negar a fazer as transfusões de sangue. É uma matéria que ainda está pendente de julgamento, vamos aguardar para ver o que será decidido. Ok, gente? Por hoje é só, na próxima nós continuamos e vejo vocês já já. Tchau, tchau.